Então a gente segue aqui falando sobre o julgamento do caso do delegado Ademir da Silva Melo Júnior. Esse julgamento começou ontem. Ele foi morto em 2016. O crime ainda é rodeado de um mistério. A propósito, o julgamento também é um mistério. Para a polícia, teria sido um latrocínio, roubo seguido de morte. Mas a família contesta essa versão. O primeiro dia de julgamento do caso Ademir foi marcado por muita tensão e mistério. Todas as testemunhas foram ouvidas a portas fechadas, no Fórum Gumercindo Bessa, na zona oeste de Aracaju. Dentro do auditório, apenas defesa, acusação, réus, jurados, juiz e demais servidores ligados ao Tribunal de Justiça. A repórter Jéssica Cruz acompanhou tudo pela manhã. Familiares da vítima que chegaram depois foram impedidos de entrar. O mesmo aconteceu com advogados que tinham interesse em assistir o julgamento, que é considerado um dos mais importantes dos últimos anos. Queria ter informação, né? Saber como é que vai proceder a investigação, a persecução penal, os processos, para ver um caso de grande repercussão, né? Para trazer acesso também às investigações, como é que vai ser o desenrolar do processo e adquirir um conhecimento, né? A gente veio averiguar aqui, saber como é que está se desenrolar, né, do processo. E eu não sei porque está de portas fechadas aqui hoje, mas vamos tentar aí, né, ver como é que se desenrola. Entre as poucas pessoas que conseguiram sair e entrar no auditório, estava a viúva do delegado Ademir Melo. O julgamento conta com 7 jurados. A promotoria é acompanhada de 5 assistentes de acusação. 3 advogados fazem a defesa de Anderson, acusado pela Polícia Civil de ser o autor dos disparos que vitimou Ademir Melo. Já no final do dia, ao vivo no Cidade Alerta, Joseph Barreto, um dos membros da equipe de defesa, falou sobre a tese da defesa, a negativa de autoria. A ideia é provar a inocência de Anderson. Afirmou ainda que uma das testemunhas, já ouvidas, teria dito que não era Anderson que estava em cima da moto. Até agora já foi ouvido várias testemunhas, teve 2 depoimentos importantíssimos, né? Uma testemunha já afirmou categoricamente que não era Anderson que estava em cima daquela moto pela compilação física. Luciana também, a irmã de Ademir, trouxe algumas informações importantíssimas sobre esse processo hoje, né? Com relação à investigação que foi realizada pelo Estado de Sergipe, pela Secretaria de Segurança Pública. Mais uma vez, tenho muito respeito, mas é preciso reconhecer que a investigação é uma investigação capenga, falha, né? Tanto que agora a irmã de Ademir acabou de afirmar que foi contratada uma perícia particular que traz um resultado diverso da investigação, mais uma vez, do que foi realizado pela investigação do Estado de Sergipe. Em janeiro, em uma carta escrita a próprio punho por Anderson e enviada pelo réu ao Cidade Alerta, ele afirma que não foi o responsável pelo crime e que teria sido pressionado para assumir a autoria. Perguntado se Anderson revelaria o nome do suposto verdadeiro autor do crime durante o julgamento, o advogado disse não saber responder. Não posso responder, está nas mãos dele, eu estou fazendo o meu papel como defesa, né? É um dia muito importante hoje, tanto para mim como profissional, mas também como para Anderson, como ser humano, como cidadão, que está sendo acusado de um crime que não cometeu. O crime aconteceu no dia 18 de julho de 2016. Segundo a polícia, Anderson teria praticado o latrocínio, roubo seguido de morte, no momento em que a vítima passeava com seu cachorro no bairro Luzia. A família da vítima contesta a versão da polícia, por isso contratou uma perícia particular. Ainda no início do ano, o perito contratado deu entrevista em um podcast muito conhecido na internet. Em trechos da entrevista, ele fala dos argumentos que conseguiu levantar para demonstrar que não houve latrocínio. Nós fomos contratados para trabalhar em um caso da morte de um delegado. O delegado saiu de tarde para passear com o cachorrinho e com a outra mão no celular. Aí tinha uma moto que ficou 2 horas pertinho do prédio onde ele morava. Ele chegou na esquina já quando estava meio escuro e falou o nome dele, fulano. Ele se virou e pum, meteu um tiro. Ele caiu para o outro lado do gramado, viu, pum, mais um tiro e foi embora. De repente, em 2 segundos aparece uma viatura da polícia. O que aconteceu aqui? Pegaram as cápsulas, que não podem, levaram ele para um médico, isso aqui, lá, e acabou falecendo.
demoraram até para chegar no médico. Pronto, aí nós fomos contratados, aí eu constatei de que tudo ia na contramão de um assalto ou de um latrocínio, tá? Que é roubo seguido de morte. Por quê? Porque o indivíduo falou o nome dele. Segundo, falaram que ele estava com a arma na mão, a arma estava guardada atrás nas costas. E terceiro, a polícia correu para pegar as câmeras e sumiu com todas as imagens. O réu ainda não foi ouvido e não há confirmação de quantos dias o julgamento irá durar. Muito bem, você acompanhou aí essa matéria, é uma matéria de resumo de tudo que aconteceu ontem. Ela traz muitos esclarecimentos. Você percebe também que a TV Atalaia tem dado total cobertura a esse caso. Eu mesmo saí daqui ontem à noite, finalizando esse material. Já estou aqui hoje pela manhã. A Sara Medeiros já está a caminho do Fórum Gumercindo Bessa para poder trazer as primeiras informações. Nós teremos ao longo do dia as nossas equipes de reportagem dando total cobertura a esse caso, inclusive eu também à noite no Cidade Alerta Sergipe trazendo as informações ao vivo, mais um resumo do que acontecerá nesse segundo dia de julgamento. Agora, algumas coisas precisam ficar claras. Eu, por exemplo, pude observar ontem, estando presente no julgamento, que o julgamento acontece a portas fechadas. O que não é algo inédito no Brasil, mas é algo que com certeza acontece com muita raridade. Não é comum que aconteça isso, muito em função do fato de que, em tese, a ideia do julgamento, a ideia do júri é apresentar à população um suposto criminoso, um suposto homicida, para que ele possa, a partir do julgamento da sociedade, ser considerado culpado ou ser considerado inocente. Nesse caso, ele está sendo julgado pelo pleno do júri, pelos 7 jurados que lá estão, mas a sociedade, que é representada por esses 7 jurados, não está podendo acompanhar o julgamento mais de perto. Toda a fase processual foi mantida sob sigilo, mas o júri, eu não entendo por que está sendo mantido sob sigilo. Inclusive, nós iremos, ao longo da nossa programação, trazer aqui na TV Atalaia e nos outros telejornais especialistas em direito para que possam explicar para a gente essa situação, se há precedente para que isso aconteça. Mas o fato é que o julgamento está acontecendo. Nós temos a informação que 11 testemunhas foram arroladas ontem para poder prestar depoimento. Todas elas estavam no Fórum Gumercindo Bessa e até aproximadamente às 7 horas da noite, 5 delas já teriam sido ouvidas. Quais são essas 5 testemunhas que foram ouvidas até às 7 horas da noite? São elas. Primeiro, na verdade vou começar por 3, que são 3 vizinhos do delegado Ademir, que estavam ou que presenciaram e que viram o momento em que esse incidente aconteceu, que esse homicídio ou esse latrocínio aconteceu. O processo vai dizer se foi latrocínio ou se foi homicídio, a gente não quer antecipar nada. Mas dirá, né? Essas três testemunhas estavam no local. Além disso, foram ouvidas também a irmã do delegado Ademir, que inclusive representa a família que contratou uma perícia técnica para poder avaliar o crime, já que a família não está convencida que é a família da vítima. Repito, a família do delegado Ademir não está convencida de que foi um latrocínio, um roubo seguido de morte. A família defende a tese de execução. Então, a irmã do delegado Ademir foi ouvida ontem e também a mãe do Anderson, ela que é também uma das testemunhas. O Anderson, naturalmente, o réu, para que você vá ligando o nome às suas posições e personagens desse caso. Então, nós temos a confirmação de que pelo menos essas 5 testemunhas foram ouvidas ontem. A Sara Medeiros daqui a pouco vai trazer informações se as outras testemunhas foram ouvidas também. Assim que o primeiro dia de julgamento foi encerrado, todos os jurados foram levados a um hotel aqui da capital. Eles permanecem nesse hotel e eles deverão hoje, por volta das 8 horas da manhã, serem reconduzidos ao pleno do Tribunal do Júri do Fórum Gumercindo Bessa para que lá possam novamente, mais uma vez, passar um dia intenso e ter um dia intenso de análises acerca desses depoimentos, de posicionamentos do réu e de testemunhas também. Aliás, posicionamentos também da defesa e também da acusação. Agora, um detalhe interessante sobre esse caso, você me acompanha aqui. É importante frisar o seguinte:
vocês acompanharam na matéria. Há uma carta que foi escrita a próprio punho pelo Anderson Souza, réu desse caso, em que ele diz nessa carta, ele escreve nessa carta, que ele não seria o autor. Nós temos a original dessa carta, nós não podemos revelar ela em sua totalidade, porque a carta faz acusações, mas nessa carta ele traz o nome, está aparecendo aí no vídeo para vocês, ele traz o nome, é justamente esse nome que está borrado, o nome do homem que seria o autor desse homicídio, já que ele trata como homicídio, do delegado Ademir. Ele diz, inclusive, que foi um policial que teria praticado esse homicídio. A carta está aparecendo aí na tela para vocês. Ontem eu perguntei ao delegado, ou aliás, ao advogado Joseph, que é o advogado que acompanha o caso e que preside a defesa do Anderson. Eu perguntei a ele qual era a tese de defesa. O Joseph me disse que a tese de defesa é a negativa de autoria, ou seja, eles irão, ao longo de todos esses dias de julgamento, repetirem que o seu cliente, que o Anderson, ele é inocente, ou seja, que o Anderson não teve participação absolutamente nenhuma, nem como mandante, nem como executor, nem como um ladrão que tentou um assalto e depois acabou matando a vítima, não. Para eles, o Anderson não teve participação nenhuma. E eu perguntei, se a tese, então, é a negativa de autoria, vocês irão, portanto, orientar o Anderson para que ele diga, no pleno do júri, quem foi o real autor? O advogado me disse que não há essa orientação e que deixou a decisão a cargo do próprio Anderson. Então é muita expectativa. Nós provavelmente não teremos acesso ao pleno em mais um dia, mas nós estamos na expectativa pelo depoimento do Anderson para saber, já que ele diz que é inocente e já que ele diz que outra pessoa teria matado o delegado, se ele irá dizer o nome dessa pessoa que teria matado o delegado. E aí um último detalhe aqui para você, porque a gente ainda vai voltar nesse caso. Atenção, há um consenso, veja que situação, há um consenso entre os advogados de defesa do Anderson e também os advogados de acusação, que na verdade são assistentes da promotoria. Por isso que eu citei a importância do depoimento que foi dado pela irmã do delegado Ademir. E que consenso é esse? Ambos, defesa e acusação, defendem a existência de um mandante para esse crime. Qual a diferença? A defesa diz, teve um mandante, mas quem praticou o crime não foi o Anderson. A acusação diz, teve um mandante, mas foi o Anderson que praticou o crime. Ou seja, a acusação acusa o Anderson, a defesa o defende, mas ambos defendem a versão de que o crime teve um mandante, ou seja, não seria um crime de autoria do próprio assassino ou do próprio ladrão, por assim dizer, vou usar a expressão que é mais corriqueira, que teria ido abordar o Ademir e teria matado ele logo depois da tentativa de assalto. Não. Ambos, defesa e acusação, defendem a tese de que foi um crime de mando. Então, muita expectativa para saber se isso será levantado ao longo do julgamento. Já já, mais informações sobre esse caso. Você não saia daqui, siga com a gente no Balanço Geral amanhã, siga com a gente aqui na TV Atalaia, que eu vou prometer para vocês a cobertura mais completa sobre esse caso. Você vai acompanhar aqui na TV Atalaia ao longo de todo o nosso dia e no Balanço Geral amanhã não vai ser diferente, eu garanto isso.